Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos fazer uma viagem diferente a uma zona de Tóquio que muitas vezes, pronto, fica um bocadinho fora do radar. Ayase, em Adachi-ku. Uhum. É uma área que por vezes carrega assim uma reputação talvez um pouco desatualizada, não é? Associada a ideias de segurança ou de ser menos chique, digamos. Pois, é verdade. Essa imagem pública da Adachi-ku e de Ayase em particular tende a ser um bocado simplista, mas a realidade que as fontes nos mostram é bem mais rica, mais complexa. Complexa como? Bem, o material que analisamos revela camadas de história surpreendentes, ligações a samurais famosos, os Shinsengumi, lendas locais muito antigas e até planeamento urbano que foi francamente visionário para a época. Há muito mais ali do que parece à primeira vista. Interessante. Então, a nossa missão hoje é mesmo essa, mergulhar nestas fontes, desenterrar estas histórias e identificar os tais tesouros escondidos que a Ayase tem para oferecer. Queremos dar uma perspectiva mais completa, mais informada? Exato. Vamos lá então. Para onde é que pegamos primeiro? Talvez essa ligação aos samurais que mencionou parece um ponto de partida forte, não é? Sem dúvida. É talvez dos aspectos mais inesperados e fascinantes. As fontes indicam que a Ayase tem uma ligação direta aos Shinsengumi, aquele grupo de samurais do final do período Edo, muito conhecido. Certo. Acontece que depois de serem derrotados na Batalha de Koshu-Katsunuma, em 1868, uma parte importante deles retirou-se para o que na altura era a aldeia de Goryeo-Shinden, que hoje faz parte de Ayase. Então foi uma retirada estratégica. Fizeram de Ayase uma espécie de quartel temporário. Exatamente. Antes de irem para Nagarayama, ali na província vizinha de Shiba, imagino que a chegada de tantos guerreiros numa aldeia pequena... Nem pensar que passou despercebida. As fontes são bastante detalhadas nisso. Chegou um grupo inicial de 48 membros a 13 de março de 1868. Mas em menos de 3 semanas, a 1 de abril, esse número já tinha subido para 227 homens armados. Imagine o impacto logístico, social, numa comunidade agrícola. Uau! E onde é que ficaram? Foram acolhidos principalmente na casa do chefe da aldeia, um tal Kaneko Kentaro, que era, curiosamente, descendente direto do fundador da aldeia, Kaneko Goyoe. Que ligação. Pois, os outros samurais ficaram distribuídos por casas de vizinhos e também no templo local, o Kanonji. E essa casa da família Kaneko, onde ficou a maioria deles, ainda existe? Dá para ter uma ideia? Pois, a casa em si ainda existe. A morada atual é Ayase 41521, mas é uma residência privada, não se pode visitar, claro. Ok. No entanto, há uma placa informativa no local que assinala o facto histórico. E há um detalhe muito interessante. Sim? Consta que quando Oizami, o comandante dos Shinsengumi, deixou uma fotografia original sua com a família Kaneko, como agradecimento. E essa fotografia foi preservada pela família. É um elo muito pessoal, não é? Muito tangível. Sim, muito concreto. E isso leva-nos diretamente a um desses tesouros escondidos, certo? O templo Kanonji. Mencionou que alguns Shinsengumi ficaram lá. Fiquei em Ayase 496. Precisamente. O Kanonji tem aqui uma dupla importância histórica. Primeiro, foi fundado pelo próprio Kaneko Goryeo, o tal pioneiro da aldeia. O fundador. Exato. E, segundo, serviu de quartel improvisado para uma parte dos Shinsengumi. É um templo budista, o Ji costuma indicar isso, e representa tanto as origens da comunidade como esta ligação inesperada a um momento-chave da história japonesa. Certo. Mesmo sendo uma passagem breve, marca a Ayase como um palco, ainda que secundário, desses grandes eventos. Interessante essa nota do Ji. E há outro local religioso importante nesta história, não é? O Ayase Inari Jinja. Sim, o Ayase Inari Jinja. Este é um santuário shintoísta, aqui já temos o Jinja, fica em Ayase 328. E este também tem uma ligação profunda ao fundador, Kaneko Goyoe. Ele estabeleceu-o ainda antes, em 1614. É o santuário guardião da área, dedicado a Inari, a divindade do arroz, da fertilidade. Certo. Embora não haja registro de samurais terem ficado dentro do santuário, ele já lá estava há séculos quando os Shinsengumi passaram. Fazia parte da paisagem, da vida da aldeia que os acolheu. E olha que vamos voltar a este santuário mais tarde, que ele tem mais segredos.
Ok, combinado. Gosto destas camadas de história a sobreporem-se. E parece que nem tudo foi tensão militar com os Shinzangumi. Há um lado mais humano, não é? Do Hijikata Toshizo. Sim, há uma anedota local engraçada que sobreviveu. Diz-se que o Hijikata, o vice-comandante, talvez para descomprimir um bocadinho, costumava pescar no rio Ayase. A sério? Sim, e o mais curioso é que, segundo a história, ele oferecia o peixe que apanhava às crianças da aldeia. Que engraçado. É um detalhe que contrasta um bocado com aquela imagem mais austera, mais temível que temos dele e do Shinsengumi. Mostra um vislumbre de humanidade no meio daquela confusão toda. Lá está. Pequenos momentos que dão vida à história. Mas esse rio Ayase parece que não era só para pesca. As fontes falam de lendas bem mais sombrias, não é? A da Ponte da Serpente. Exatamente. A lenda da Ponte da Serpente, a Ibibashi Densetsu, está muito ligada ao rio e reflete as tensões que havia por causa da água. Um recurso vital. Claro. A história passa-se no período Edo. A gestão da água era crucial para o arroz e por isso havia muitas disputas entre aldeias. E qual era o conflito aqui, especificamente? Era entre a aldeia de Hanahata, que ficava a montante no rio, e a aldeia de Ozone, a jusante. Os de Hanahata terão construído diques para controlar a água para eles. Mas isso prejudicava Ozone. Numa noite de chuva forte, o líder de Ozone, um homem chamado Shinpachi, temendo pela sua aldeia, decidiu, tomar medidas drásticas. Tentou sabotar o dique dos vizinhos. Ui, uma decisão arriscada e que correu mal, calculo. Correu terrivelmente mal. Shinpachi foi apanhado em flagrante pelos de Odan Hanata e a reação foi brutal. Foi espancado sem dó nem piedade. Dizem que lhe arrancaram um olho. E depois atiraram-no ao rio, onde morreu. Meu Deus. E a tragédia não acabou aí. A mãe do Shinpachi, quando soube, correu para a margem do rio. Em desespero, lançou uma maldição terrível sobre os agressores. Gritou algo como: "Meu filho, torna-te uma serpente, eu também me tornarei uma. Juntos vamos vingar-nos." E depois, atirou-se também ela ao rio. Que história horrível. E a maldição teve efeito, segundo a lenda. Parece mesmo um conto popular. De acordo com o folclore, sim. Pouco depois, começaram a ser vistas 2 cobras enormes no rio, ali perto. A presença delas aterrorizava toda a gente. Achavam que eram os espíritos vingativos do Shinpachi e da mãe. Credo. A coisa ficou tão séria que chegou aos ouvidos do shogun Tokugawa Yoshimune. E ele, para tentar acalmar os espíritos, ordenou a construção de uma ponte ali, que ficou conhecida como Rebibashi, a Ponte da Serpente, e também mandou fazer um pequeno monte, um tsuka, para cerimónias. Fascinante. Como uma lenda tão dramática nasce de conflitos reais por causa da água. E hoje em dia resta alguma coisa disso? Alguma marca física? A ponte original, a Rebibashi, já não existe, mas a memória da lenda foi incorporada ali perto, na moderna ponte Kuabukuru. Foi construída em 1990, um pouco mais acima no rio, na zona de Anahata, e presta homenagem à história de uma forma muito visual. Os pilares têm esculturas de serpentes e nas grades há relevos com cenas da lenda. Que interessante. É um tesouro escondido visual, uma forma de arte pública que mantém viva essa narrativa local. Uma forma inteligente de não deixar morrer a história. Mudando agora um bocadinho de assunto. Das águas do rio para a terra, Ayase também tem uma história agrícola importante, não é? Ouvi dizer que foram pioneiros na couve. Sim, couve-repolho, especificamente. Chamavam-lhe Kanran na altura. A área de Itoya, ali em Ayase, destacou-se na era Meiji por ser das primeiras na região de Kanto a cultivar esta hortaliça em grande escala. E porquê ali? A terra era especialmente fértil, muito por causa da gestão das águas do rio Ayase para irrigação, e os agricultores locais foram inovadores. Fizeram a transição do arroz para a couve, que se deu bem e tinha mercado na Tóquio em crescimento. Ayase tornou-se uma espécie de horta importante para a capital. E essa herança agrícola deu origem a um dos marcos de Ayase hoje, certo? O Parque Higashi Ayase, aquele parque enorme em forma de U invertido, mesmo ao pé da estação. Exatamente. Esse parque é, por si só, um tesouro e um exemplo de planeamento urbano com muita visão. Foi construído sobre antigos arrozais e campos. A sua criação foi nos anos 60, em pleno crescimento pós-guerra.
e havia uma preocupação das autoridades locais de que a área se desenvolvesse mal, se degradasse, que se tornasse o que chamavam uma Buryō Jutakai, uma zona residencial de má qualidade. E então veio a ideia do parque, mas o conceito era invulgar para a época, não era? Essa coisa de lugar da comunidade. Era extremamente avançado para o Japão dos anos 60, sim. Nessa altura, os parques eram vistos de forma mais funcional, para crianças, para beleza ou refúgios em desastres. Certo. A ideia de um parque como centro ativo da vida comunitária, que promovesse a interação, o bem-estar de todos, era muito pioneira. O Higashi Ayase foi pensado assim desde o início. E o design? Aquela forma em U invertido, tão comprida, tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Pode não parecer eficiente em área pura, mas é muito eficiente para maximizar a interação parque-cidade. Pensa assim, um parque quadrado com a mesma área teria, sei lá, 1.600 metros de fronteira com a cidade. Ok. O Higashi Ayase, com aquela forma em U de 2 km de comprimento, tem uma frente de contacto com as ruas e casas de 5.200 metros. Uau! Mais do triplo. Isso quer dizer que muito mais gente tem o parque mesmo à porta. Precisamente, a acessibilidade, a integração na vida diária, foi essa a chave. Torna o parque uma extensão natural da casa das pessoas. E parece que essa filosofia continua. A Dachi tem até uma divisão de inovação de parques e incentiva o uso. Publicam listas do que se pode fazer nos parques, em vez de só proibições. Que abordagem positiva. E isso nota-se no uso do parque hoje. Claramente. O parque é uma artéria verde cheia de vida. Vemos gente de todas as idades, a toda a hora. Idosos a passear nos antigos canais de irrigação que foram mantidos. Ah, que giro! Famílias, jovens a jogar beisebol, ténis, tem piscina e até o Tokyo Budokan, aquele centro de artes marciais internacional, fica lá dentro. Sente-se mesmo o pulso da vida local e na primavera é um ponto secreto ótimo para ver as cerejeiras. Parece um quadro muito positivo. Mas a história da Dachiku também tem momentos mais sombrios, não é? A Segunda Guerra Mundial. Sim, é um capítulo que não se pode ignorar. Essencial para perceber a identidade e a resiliência da zona. A Dachiku, especialmente mais a sul como Senju, sofreu bombardeamentos aéreos pesados. Um deles destruiu mesmo a Câmara Municipal da Dachi. Perderam-se muitos registros importantes. As fontes falam em mais de 65.000 desalojados só no distrito. Há testemunhos muito vívidos, dos raids, das bombas incendiárias, até de corpos a flutuar no rio Arakawa. Que terrível. E também houve a evacuação das crianças, o Sokai. Sim, o Sokai foi muito duro. Cerca de 7.000 crianças de Adachi foram enviadas para zonas rurais, sobretudo para Nagano, mas as condições lá eram muitas vezes más. Fome, frio, piolhos, a palavra kiui, comichão, aparece muito. Meu Deus. Choca solidão, doenças e, infelizmente, algumas crianças não sobreviveram. O regresso a Tóquio também foi traumático. Há relatos de crianças a verem a cidade a arder do comboio, em março de 45. São histórias de muito sofrimento, mas também de uma força incrível. É verdade que não há propriamente pontos turísticos disto em Ayase, mas conhecer esta história dá outra profundidade, não é? Contextualiza o desenvolvimento. Valoriza a paz de hoje. A recuperação de zonas como Senju é disso exemplo. Sem dúvida. Perceber as provações do passado enriquece a visão do presente. E, falando em testemunhas do tempo, podemos voltar àquele santuário shintoísta que mencionamos, o Ayase Inari Jinja. Ah, sim. O guardião de Ayase, fundado em 1614. Que outros segredos é que ele guarda? Bem, além da sua longa história como protetor da comunidade, até lhe chamavam Goyue Jinja ou Goyue Sama, o santuário tem elementos físicos muito antigos. Tem um portão tori de pedra de 1810 e o edifício principal, o Hondan, é de 1843. É notável que tenham sobrevivido. Impressionante. Mas as fontes destacam uma coisa muito peculiar. Os cães-leão, os Kumainu. O que é que eles têm de especial? Ah, aqui está o nosso quarto tesouro escondido. E é delicioso. São os Rakugo Komainu. Rakugo? Komainu? Sim, não são os guardiões ferozes do costume. Estes são únicos. Foram oferecidos ao santuário em 2000 por uma figura muito interessante. Sanyutei Enjo.
um mestre contador de histórias cômicas do estilo Rakugo. O rakugo, aquela arte do monólogo cômico sentado na almofada. Exatamente, com o leque e a toalhinha. E o Sanyutei Enjo, além de artista, era um estudioso de Komainu. Então os Kumainu refletem a arte dele? É isso mesmo, essa é a piada. Os Komainu do Ayase Inari Jinja estão esculpidos sentados em almofadas zabuton, como o artista de Rakugo. E cada um tem os adereços. Um tem o leque aberto, o outro a toalhinha tenugi e uma chávena de chá ao dado. Que máximo! Adorei esta descoberta. Que ligação criativa. São absolutamente únicos. Uma homenagem divertida e carinhosa a essa arte popular. Liga o sagrado e o cultural de forma inesperada. Fantástico. O santuário tem mais alguma coisa interessante? Tem mais uma coisa significativa. Um Fujizuka, conhecido como Goyoe Fuji. Um Fujizuka. Uma réplica do Monte Fuji. Isso mesmo, o monte artificial, em escala reduzida. No passado havia um culto popular, o Fujiko, de veneração ao Monte Fuji. Como nem todos podiam ir à Montanha Real, construíam estas réplicas nos santuários locais para os rituais. Ah, que interessante. O de Ayase é um desses. Está registado como bem cultural de Adachiku. Hoje não se pode subir, mas representa essa ligação às crenças populares antigas. Que riqueza de detalhes num só sítio. Bem, recapitulando esta nossa exploração por Ayase, encontramos samurais Shinsengumi, lendas trágicas de água, um parque urbano super pioneiro, refletimos sobre a guerra e a resiliência e acabamos com cães-leão contadores de histórias e uma mini montanha sagrada. Parece claro que Ayase e a Dachiku têm muito mais para oferecer do que a reputação superficial, não é? Concordo plenamente. A Ayase é um excelente exemplo de como zonas urbanas que parecem comuns podem esconder uma profundidade histórica e cultural enorme. Vimos uma comunidade moldada por eventos nacionais e locais que inovou na agricultura e no urbanismo e que preserva as suas tradições de formas únicas. Certo. O Parque Higashi Ayase, com aquele design inteligente e a vida que tem, e o Ayase Inari Jinja, com tesouros como os Rakugo Komainu e o Fujizuka, são locais que recompensam mesmo quem decide sair dos roteiros habituais e explorar com mais atenção. Mostram que a história e a cultura estão vivas, muitas vezes onde menos se espera. Então, o que levamos daqui? Talvez a principal lição seja um convite a questionar as imagens feitas que temos das diferentes partes de uma cidade como Tóquio. Fica a pergunta: que outras histórias surpreendentes, que outros tesouros discretos, que outras camadas estarão à espera noutros bairros, por trás de fachadas que nos parecem banais? Talvez a maior descoberta seja mesmo renovar a curiosidade para continuar a explorar.